pessoal, vamos para a aula 243, iniciando a termologia. Vamos começar a ver nesse capítulo, então, termologia, estudo de fenômenos térmicos. Aí envolve calor, temperatura, máquinas térmicas, tá? Máquinas frigoríficas. Essa aula aqui é uma aula introdutória, que nós vamos ver alguns conceitos, tá, importantes. Esse capítulo é um capítulo de termometria, que é uma parte da termologia. Termologia tem a termometria, a dilatometria, calorimetria, a termodinâmica, tá? Tem vários ramos da termologia. Termometria é a medida da temperatura. Tá? Então, nesse capítulo, nós vamos nos concentrar na temperatura. Temperatura. Primeiro, vamos ver o que é temperatura. Temperatura é um conceito do nosso dia a dia. Porque, às vezes, quando está muito quente, a gente sabe, está quente. Então, a temperatura está a 32 graus Celsius, 35 graus Celsius. Então, a gente sai, né, de camiseta, de bermuda, de chinelo. Agora, tu olha, por exemplo, lá na previsão do tempo e diz assim, hoje a temperatura estará entre 10 graus Celsius e 15 graus Celsius, mínima e máxima. Nota, esses fenômenos aí a gente vive no nosso dia a dia, quente e frio. Nota que quente e frio então são relacionados à temperatura, ok? Mas o que é? Se a gente tivesse que explicar o que é a temperatura, a gente se basearia na chamada teoria cinética, tá? E essa teoria cinética diz que temperatura está intimamente ligada ao grau de agitação, dos átomos, das moléculas, das moléculas. Bom, mas como assim dos átomos e das moléculas? As moléculas estão agitando? Sim. Como assim sim, professor? Macroscopicamente, nós pegamos, por exemplo, esse apagador, eu vejo, professor, ele está em repouso. Como é que quer me dizer que essas micropartículas, elas estão, que fazem parte desse corpo, né, que são os átomos, como é que quer me dizer que essas partículas estão agitando, elas estão vibrando, se no global esse corpo ele está em repouso? Interessante pergunta, né? Pois bem, é difícil do aluno acreditar justamente nisso. Se macroscopicamente o corpo está em repouso, como é que microscopicamente aquelas moléculas estão vibrando, agitando? E isso tu está querendo me dizer que é temperatura? É que nós não notamos o efeito da agitação molecular. A gente não consegue enxergar isso. O que a gente consegue enxergar é quando existe uma variação. Então nós vamos ver efeitos, por exemplo, como a dilatação, que quando aumenta ou diminui a temperatura, aquelas moléculas elas tenderão a ficar mais longe ou mais próximas umas das outras, e aí nós vamos verificar a mudança no tamanho pela agitação das moléculas, lá uma agitação microscópica. Tá? Lembram qual é a energia associada ao movimento? Lembram? Nós já aprendemos. Energia associada ao movimento é a energia cinética. Pois bem, tu até pode acompanhar no teu livro Vereda Digital, está escrito lá. A temperatura é uma grandeza física que está relacionada à energia cinética média das partículas, das moléculas, dos átomos, dos corpos, né, que constituem os corpos. Então, olha o que essa frase me diz. Interessante. A temperatura está associada, é proporcional. Nós vamos ver que depois essa temperatura, na verdade, terá que ser a temperatura absoluta, aprenderemos mais tarde, a energia cinética média. Essa barrinha, para quem não conhece, não é um vetor aquilo, hein? Já estou adiantando. Que tem gente, aquilo é um vetor. Não, não é. Isso aqui é o símbolo de média, tá? Então, vamos escrever aqui para não dar problema. Então, a temperatura ela está associada. Então, fisicamente, dizer que um corpo tem temperatura é dizer que as suas moléculas estão agitadas. E essa temperatura está associada à energia
cinética média. Como assim média? E daí aquele símbolozinho? É porque nós estamos falando de um sistema de N partículas aqui. Então uma das moléculas pode ter um pouquinho mais, a outra um pouquinho menos. E ao fazer uma energia cinética média, uma média entre as energias cinéticas, nós estaremos associando a temperatura a isso. Ah, professor, então quer dizer que quando um corpo está vai de 20 para 30 graus Celsius, ele aumenta a temperatura, aumentará a agitação, aumentar a energia cinética média? Isso mesmo. Aumentar a temperatura é aumentar o grau de agitação. Diminuir, ao contrário, por sua vez, é diminuir o grau de agitação dessas moléculas. Legal, né? Então o conceito de temperatura. Nós usamos para medir a temperatura o termômetro. Um termômetro, ó, medidor de temperatura. Metrô significa um equipamento que mede aquela grandeza, tá? Assim como velocímetro, medidor de velocidade. Aqui é um termômetro. Um termômetro, ele funciona da seguinte maneira. Eu uso uma grandeza física qualquer. Essa grandeza é chamada grandeza termométrica. Essa grandeza física, quando ela variar, se essa grandeza física variar com a temperatura, ela pode ser uma grandeza termométrica. Mas ela não pode variar de qualquer jeito, ela tem que variar linearmente. Como assim? Vocês todos aqui já devem ter visto aqueles termômetros clínicos. Os termômetros clínicos, eles têm aqui um recipiente com vidro, né, ao redor, mas aqui dentro ele tem um caninho. Esse caninho, ele tem um líquido aqui dentro. Esse caninho ele é tão fino, ele é chamado de capilar. Aí aqui embaixo tem um reservatório. Geralmente a gente coloca, no clínico a gente coloca mercúrio. Tem uns termômetros de brinde que às vezes a gente coloca, é vermelhinho, aquilo é um álcool tingido. Então nós temos aqui um líquido. O que acontece quando diminui a temperatura? Esse líquido, ele encolhe. E aí ele vem para baixo. Ele desce. Agora quando eu aqueço, o líquido dilata, ele aumenta de tamanho. Então essa coluna sobe. Ah, então aqui o subir e descer dessa coluna, aquele líquido ali, a dilatação, é uma grandeza termométrica? Sim. A dilatação, então aí será, a dilatação desse líquido será usado, esse líquido será usado como substância termométrica aqui dentro. Nós vamos ver que nem todas as substâncias, elas variam o seu tamanho linearmente, só algumas. E essas substâncias que variam linearmente de tamanho é que nós usaremos para a substância termométrica. Como mercúrio, como álcool, por exemplo. A água não vai poder ser usada, tem uma anomalia com a água. Nós vamos ver mais tarde isso. Fique tranquilo. Agora, quer ver um outro tipo de grandeza termométrica? Já viram aqueles termômetros digitais? Não são muito bons não, eles estragam rápido. Aqueles termômetros digitais, quando tu coloca debaixo do braço de uma pessoa, ele tem um resistor. Nós vamos aprender lá na eletricidade um resistor que varia o valor de sua resistência com a temperatura. Então a resistência é variável, será a grandeza termométrica usada. E mudando aquela resistência, ele muda ali o valor do circuito elétrico e faz mudar o valor. Mas nota, termômetro é aquele instrumento que ao variar a temperatura, alguma grandeza variará também. Tá? Então aqui esse termômetro é o clássico termômetro, que é usado uma escala aqui de aumento ou diminuição no tamanho, certo? Agora, como é que nós medimos a temperatura? Aí eu vou falar agora para vocês da chamada função termométrica. A função termométrica, ela faz uma associação. Então ela vai medir aqui em determinada altura termométrica, ela vai fazer assim, olha como é que é a jogada da função termométrica. Tem aqui a escala do termômetro, tá? Então, ao ter a escala do termômetro, nós vamos colocar, por exemplo, no local frio, tá? E eu vou chegar aqui, eu vou estipular um zero de altura, tá? E
eu vejo que colocando esse termômetro no local frio, de acordo com o meu zero de altura da coluna aqui, eu vou chamar de H1. Então a coluna está a uma altura H1. Eu vou associar aquela temperatura H1 a uma determinada temperatura. Temperatura, tu vai ver que nos livros ou é chamada de θ ou de um T. Ah, vamos chamar de T? Pode ser, mas é que tem um problema, que daqui a pouco nós vamos envolver tempo, né? E daí, para não confundir, vamos chamar a temperatura de θ. Tanto faz, se quiser chamar de T, chama também. O símbolo é o que menos importa. Então, para aquela altura de coluna, eu tenho uma determinada temperatura θ1. Ok? Eu começo a aquecer. Quando eu começo a aquecer, essa escala sobe. Ela sobe, vai subindo, e eu vou medir uma segunda temperatura, que eu vou chamar de θ2, e aqui ó, haverá uma coluna H2 da coluna de mercúrio, de álcool, tanto faz. Bom, aí eu quero saber qual é a linearidade que vai existir entre o quê? Entre a temperatura θ1, θ2 e uma temperatura qualquer, que eu vou chamar de θ. Ou seja, daqui a pouco eu já dou um exemplo, vai ficar mais claro. Eu quero saber como é que essa temperatura, uma temperatura qualquer θ, isso aqui é uma variável, se relacionará com uma altura da coluna H qualquer. Uma altura H qualquer. Porque se eu conseguir medir θ1, a temperatura 1, relacionada a uma altura, e a θ2 relacionada a outra, qualquer outra temperatura que eu medir, θ, estará relacionada com uma função matemática em relação a uma coluna qualquer. Bom, o que eu estou falando aqui é o seguinte, olha só. Vocês já aprenderam na matemática o seguinte, olha só, chamado Teorema de Tales. Já aprenderam o Teorema de Tales? O Teorema de Tales ele relaciona duas variáveis, só que relaciona essas variáveis de maneira linear. Então, na matemática, por exemplo, tá? Você já deve ter usado o Teorema de Tales. Se eu tiver assim, ó, eu tenho y e x. Y e x. Eu quero relacionar linearmente um valor y1, ou melhor dizendo, né? Quer ver? Vamos até aplicar isso aqui em algo que a geometria analítica chama, que é a equação da reta que passa por dois pontos. Então eu tenho na matemática assim, ó, é linear a relação entre x e y. Quando eu digo que é linear, tu tem que saber já, porque tu já aprendeu um pouquinho de matemática, que tem que ser uma reta. Então eu quero relacionar linearmente um ponto x1 com o quê? Um valor y1. E um valor x2 com um valor y2. E eu quero saber a equação linear dessa reta. Como é que se faz lá na matemática? Olha aqui. Aprende se não sabe. Ó. Y, que é uma variável, menos y1 dividido por y2 menos y1. Então, olha só, desse lado eu fiz só y. Variável menos y1, esses valores eu conheço, tá? Esses valores eu conheço. Deverá ser igual a x menos x1 dividido por x2 menos x1. Quem não conhece, isso aqui na matemática é a equação da reta linear, portanto, que passa por dois pontos. Então, tu obter a equação da reta, se tiver dois pontos, tá aqui, ó. Tá aqui um ponto, x1, y1, e o outro ponto. Conhecidos, tu conhece esses valores. Tu vai obter a equação da reta que passa por dois pontos dessa maneira. Pois bem, é o que eu quero fazer agora na função termométrica. Eu quero relacionar o quê? A temperatura θ com a altura da coluna. Olha só. θ menos θ1 dividido por θ2 menos θ1. Tá vendo? Ao invés de y, eu chamei de θ. Será igual ao quê? Será igual a H menos H1 sobre H2 menos H1. Vou te dar um exemplo para ficar claro essa história aqui. Então vamos fazer o aplicando a teoria aí do teu livro. Aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Olha só, é dito assim. Roberto construiu
um termômetro de tubo de vidro e considerou que para a coluna de 5 milímetros de altura, o termômetro indicaria uma temperatura de 20 graus R, graus Roberto, né? E 20 graus Roberto, então 20 graus Roberto, indicaria 70 graus Roberto quando a coluna fosse de 30 milímetros. Então, ele pegou no seu termômetro, um exemplo lá é o aplicando a teoria, está lá o termômetro do Roberto. Ele estipulou que quando a coluna tivesse 5 milímetros de altura, uma H1 de 5 milímetros medida, essa temperatura ele chamou de θ1 de quanto? 20 graus Roberto, 20 graus R. E quando a coluna tivesse uma altura H2 de 30 milímetros, ele chamou de 70 graus Roberto. Agora a pergunta é, determinar a função termométrica desse termômetro. Bom, tá aqui. Então eu tenho uma temperatura, uma altura H qualquer e uma temperatura θ. Como é que eu faço? Ali, olha ali. Então vai ficar θ, que é a minha variável, não sei, menos θ1, que é 20, θ menos 20 dividido por θ2 menos θ1. Então 70 menos 20. Tá vendo que eu fiz? θ menos θ1 dividido por θ2 menos θ1. Isso aqui é um teorema de Thales, é uma relação que existe entre duas grandezas lineares. É igual a H variável menos H1, que é 5 milímetros, sobre 30 menos o que? 30 menos 5. θ menos 20, não posso fazer nada, θ menos 20. 70 menos 20 dá 50. H menos 5 não posso fazer nada, 30 menos 5 dá 25. Opa, 50 e 25 são o quê? Dá para simplificar. Eu vou multiplicar esse lado por 25 e esse lado por 25. Multiplico os dois lados por 25. Vai sobrar o que desse lado aqui? Vai sobrar θ menos 20 sobre 2 é igual a H menos 5. Vamos isolar o θ. Geralmente a função termométrica pede o θ. Então, para isolar o θ, eu vou multiplicar agora por 2 tudo, né? Aí eu vou conseguir isolar o θ. Esse 2 que está... Ou pensa assim, aquele 2 que está dividindo passará multiplicando. Então vai ficar assim. Nota que esse 2 ele multiplica esses dois termos. Então vai ficar θ menos 20 igual a H, ó, H menos 5 vezes 2. Então, θ menos 20 é 2H menos 10. Θ é igual, menos 20 vai como mais 20. 2H mais 20 menos 10. Está ali a função termométrica. Θ é 2H menos mais 10. Para conferir se a tua função termométrica está correta, substitui os valores. Põe 5 aqui, põe 5 ali, põe 5 ali. Esse H aqui tem que ser em milímetros, não vai mudar a unidade. Para obter a resposta em graus R. 2 vezes 5, 10. Mais 10, 20. Fechou. Põe 30. 2 vezes 30, 60. Mais 10, 70. Fechou. Certíssima a nossa função termométrica. Agora, qual é a leitura indicada pelo termômetro quando a coluna é 18 milímetros? Agora é só substituir ele dentro, é só substituir. Tá? Foi perguntado assim, para que, quando eu ponho 18 milímetros aqui, então, 2 vezes 18 milímetros mais 10. Conclusão, quando a coluna tiver 18 milímetros, 36 mais 10, a temperatura terá que ser 46 graus R, Roberto. Legal, né? Então é uma maneira de tu ver, relacionar a altura com o valor da temperatura. E a última pergunta, e para θ igual a 50 graus R, qual será a altura? Agora a pergunta ao contrário. Te dou a temperatura. Então põe 50 aqui, para dar 50 graus R. 2H mais 10. Esse mais 10 vem para cá com menos 10, 50 menos 10 igual a 2H. 40 igual a 2H. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo 40 sobre 2. Então tá ali. 20 milímetros deve ser a altura da coluna.
Tá? Então o que é a função termométrica? Relaciona a altura da coluna com uma determinada temperatura. Beleza? Essa relação sempre tem que ser linear. Sempre é θ menos θ1 dividido por θ2 menos θ1, H menos H1 dividido por H2 menos H1. Tá certo? Agradeço a sua ajuda. Até a próxima aula. Aquele abraço.